Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Vladimir Putin vence as eleições russas com 88% dos votos. Sentimentos contraditórios. Por um lado, Putin ainda está com um pé no território dos spin dictators. Por outro, já descolou para o mundo pesado das votações norte-coreanas. Ser um spin dictator é ser um ditador dos nossos dias, como explicam Sergei Guriev e Daniel Treisman em livro já editado em Portugal, A Ditadura Adaptada ao Século XXI. Longe vão os tempos em que os ditadores eram carniceiros assumidos, com fuzilamentos em massa e propaganda tosca e repetitiva sobre os méritos sobre-humanos do líder. Hoje, ditador que se preze gosta de se apresentar como um democrata. Matar opositores? Melhor arruiná-los, com processos judiciais labirínticos. Calar a imprensa? Melhor tolerar um ou dois jornais da oposição só para mostrar a liberdade que reina no país. Vencer com 99% dos votos? O ideal é deixar as coisas entre os 60% e os 75% para ser mais credível. A este respeito, Guriev e Treisman relembram um momento hilariante em que Alexander Lukashenko, o compincha bielorrusso de Putin, foi informado da sua retumbante vitória em 2006 com 93% dos votos. Embaraçado, Lukashenko ordenou que a cifra descesse para a casa dos 80%. É mais europeu, terá dito. E repetido. Nas eleições seguintes, a cifra tem ficado por aí. Vladimir Putin também começou bem. Teve 53% dos votos em 2000. 4 anos depois, saltou para os 71%. O mesmo valor de Dmitry Medvedev, seu substituto, em 2008. Em 2012, quando Putin regressou, teve 64%. E em 2018, 76%. Tudo muito respeitável, em suma. Estes 88%, somados à guerra, à morte de opositores e ao garrote sobre a comunicação social, mostram um despudor que só confirma a passagem da ditadura de spin para a mais convencional tirania. No momento em que vos falo, está tudo em aberto. Refiro-me aos votos da imigração que ainda podem dar uma vitória ao PS. E caso isso aconteça, o PS deve governar, afirmou Alexandre Leitão, mesmo que não exista à esquerda uma maioria parlamentar como em 2015. Em teoria, é difícil discordar. Mas na prática, imagina a aflição que Alexandre Leitão deve sentir quando pensa nas consequências infaustas dessa vitória. Se o PS vencer as eleições, Luís Montenegro perde-as. Se Montenegro as perder, ele afasta-se. Com a admissão de Montenegro, o PSD arranjará alguém para quem o não é não se converte de imediato no sim é sim. E com isso, o governo PS terá vida curta porque a seguir virá um governo ou um entendimento qualquer entre o PSD e o Chega. Inconscientemente, talvez seja isso que uma parte do PS deseja, atirar com o PSD para os braços do Chega, desmentindo assim a sua tão propagada angústia com a extrema-direita. Mas não acredito que Alexandre Leitão pertença a esse clube. Entre perder de forma honrada ou correr o risco de entregar o país à direita radical, o seu coração nem balança. Não são apenas as forças vivas do PS que gostariam de um enlace entre Luís Montenegro e André Ventura. 7 notáveis do PSD, hoje para ser notável basta ter personalidade jurídica, também clamam por um entendimento. Um deles é Rui Gomes da Silva, habituado a estas lides. Depois de ter sido padrinho de casamento de André Ventura, o Dr. Gomes da Silva ganhou um certo gosto por estas solenidades. O PSD, naturalmente, fará o que entender, mas estranho que os notáveis não antecipem os efeitos de levarem os nubentes ao altar. O primeiro, mais ou menos óbvio, seria transformar a autoridade política de Luís Montenegro, a sua autoridade de facto, não de iure, para citar os clássicos, num verbo de encher. O segundo, menos óbvio, seria convidar os portugueses, os 2 milhões que votaram na AD e na Iniciativa Liberal, não 1 milhão que votou no Chega, a acertar contas nas próximas europeias com um partido que mente aos eleitores. Criticar o não é não de Montenegro é legítimo e, para muitos, inevitável. Mas fazer de conta que não existiu
é um convite ao suicídio. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.